Conexão Clube Tambaú. Em dia com a saúde. 7h10, a gente já tá com a nossa entrevistada do dia em linha. O diagnóstico de câncer de mama não afeta apenas o corpo, ele abala profundamente o emocional da mulher. É o medo da morte, a alteração da autoestima, a queda na autoestima e a incerteza sobre o futuro são alguns dos desafios enfrentados por quem vive essa realidade. Ressignificar o diagnóstico e buscar apoio psicológico é fundamental para o enfrentamento da doença. Para falar sobre esse impacto emocional tão profundo e como lidar com ele, já estamos com ela para conversar agora. A psicóloga clínica e pós-graduanda em neurociências e comportamento, Elisiane Barbosa. Muito bom dia para você, doutora. Seja bem-vinda, viu? Bom dia, Poli. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, doutora Elisiane, mais uma vez com a gente aqui. Seja bem-vinda sempre, tá? Doutora, Bom dia, obrigada. Eu sempre falo que quando tem alguém numa casa que é diagnosticado com câncer, né, principalmente de mama, assim, geralmente a mãe, a família toda padece, né? O câncer, ele chega, não é para uma pessoa só. É para 2, 3, 4, 5, todo mundo da família inteira, né? É irmão que se compadece, é a mãe que chora, daí vai, tá? E quais os principais impactos nesse início vivenciado por esses pacientes, doutora? Exatamente, né, Eli? É o medo. É um medo intenso, uma incerteza muito grande de não saber o que pode acontecer, causa uma insegurança generalizada. Além da pessoa, né, que foi diagnosticada, assim como a família também. É interessante que não só essa mulher que foi diagnosticada inicia um processo terapêutico, mas também a família. Eu queria até ressaltar isso, porque todo mundo acha, não, mas foi a mãe, mas foi a filha, mas foi a esposa, mas foi que foi diagnosticada. E acha que só essa mulher precisa de tratamento. Não. Toda a família, as pessoas que estão próximas ali, que estão acompanhando, também precisam se cuidar. E aí entra o processo terapêutico. Cuidar das suas emoções, cuidar dos seus sentimentos. Porque senão, essas outras pessoas também vão adoecer. E aí são outras alterações que virão. Doutora Elisiane, a partir de que momento, assim, desde de uma suspeita, né, ainda propriamente sem aquele diagnóstico cravado, né, ainda sob suspeita, a gente já tem aquela tendência a ficar com ansiedade, a ficar temerosa, a ficar preocupada, desde esse início, né, que é importante ter esse cuidado com a nossa saúde mental, né? Sim, e aí é muito importante não só apenas ter um pensamento mais otimista, mas aquele pensamento dentro de uma mudança de crença, sabe? Porque todo mundo acha que um diagnóstico de câncer vai trazer a sentença de morte. Não. Isso inclusive não ajuda, essa crença não ajuda em nada, porque as nossas células escutam o que a gente pensa. Então a gente manda a mensagem para elas automaticamente. Então isso não faz, não contribui com o processo, né, com o tratamento ou o possível diagnóstico, caso vier. Então é importante essa mulher e qualquer outro ser humano, tá? Dois tópicos que eu quero levantar. Ler um pouquinho sobre a finitude da vida, certo? E, paralelo a isso, o outro tópico é ressignificar o câncer, ressignificar esse diagnóstico de câncer. Porque se todas as vezes que todo mundo que for diagnosticada com câncer, né, receber uma sentença de morte, imagine. E nós sabemos que muitas pessoas se recuperam, sim. Não é um diagnóstico de câncer que vai acabar com a vida dessa pessoa. Muito pelo contrário, para muitas é um processo de mudança interior, de evolução pessoal, inclusive. Doutora, vamos falar sobre a autoimagem. Você fala de partir para cima, de aceitar, tá? Mas muitas mulheres padecem com a questão da autoimagem, né? Ou seja, da imagem, sofrendo com tratamento, aí vem a queda de cabelo, em algumas sequelas como cicatrizes. Como se reinventar diante dessas mudanças, né? Ou seja, através da autoestima.
mexe com a autoestima. Como se reinventar, doutora? Erli, ressignificar o que é autoestima é essencial nesse processo, viu? Porque a sociedade traz para a gente que autoestima é apenas o cuidado estético. E, na realidade, não é isso. A autoestima vem de dentro para fora. É, inclusive, a autoaceitação. Isso não quer dizer que eu não precise, por exemplo, fazer nenhum procedimento estético. Não, não é isso. Mas essa autoestima, ela vem de dentro para fora, com esse processo de aceitação. Então, se eu aceito, ok, eu fui diagnosticada com câncer. Se eu começo a aceitar que aquelas alterações características, elas são naquele processo, e depois sim, claro, ainda no processo, eu posso continuar me cuidando. E após, mais ainda, vai ficar mais leve, entende? Não vai ficar tão pesado e a autoestima não vai ser um fator que vai trazer ela ou vai levar ela para um processo depressivo dentro do tratamento, do processo de tratamento do câncer. Tem outra questão também, que é a incerteza do futuro, né, doutora? A gente fica tão ansioso, tão complexo, parece que o chão se abre ali no meio, né? A gente fica tão preocupado que esquece até mesmo de planejar o futuro. É importante manter esse pensamento positivo, repensar novas ações, pensar que vai dar tudo certo e que você deve estar se planejando e colocando metas para isso? Sim, Paulo, é essencial também, né? E tem que fazer parte desse tratamento, certo? Esse planejamento, essa esperança, ela tem que se manter viva. A desesperança, ela não vai ajudar em nada. Então, que essa mulher trace, sim, planos, projetos, que ela fortaleça propósitos, porque é o propósito que nos traz o sentido da vida, independente de qualquer coisa, entende? Até para ajudar nessa luta. Tá, eu estou lutando não apenas por mim, pela minha existência, mas também eu tenho um propósito, além da família, óbvio, mas também eu tenho um propósito, entende? E fortalecer isso é extremamente importante, é essencial. Inclusive, nos traz imunidade emocional, certo? Doutora, eu minha primeira fala aqui sobre esse tema foi a questão que o câncer mexe com a família, né? Mexe muito, não é só com a pessoa que contraiu, que descobriu, que foi diagnosticado, mas que mexe com a família. E de que forma a família é importante, doutora, nesse processo? Até que ponto a família é relevante nesse processo? E a família é a rede de apoio, né? Essa mulher, como qualquer outro ser humano, precisa ter uma rede de apoio, imagine nesse momento. É interessante que, além desse cuidado que nós já mencionamos no início da fala, essas pessoas aprenderem a lidar com esta pessoa naquele processo, naquela fase, o que falar, o que não falar, o que pontuar, o que não pontuar, entende? Para que não seja invasivo, para que não venha com comentários que acha que vai ajudar e, na verdade, não está ajudando. É preciso prestar muita atenção a isso, porque essa mulher ela vai contar e vai precisar muito dessas pessoas, né, dessa rede de apoio. Então, essa rede de apoio, ela precisa ter essa conscientização de realmente estar cuidando da pessoa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também, né? Com palavras, com gestos, entende? E como ajudando. Por exemplo, eu queria frisar aqui, o que eu escuto muito. Mas a minha cunhada, ou não sei, alguém da família, uma amiga foi na minha casa, eu estava sem cabelo, comentou sobre eu não estar com o cabelo. Então, assim, esse tipo de comentário mesmo que, não, mas vai crescer, mas vai... Olha, isso não ajuda, tá? Isso não ajuda. Tem comentários que são desnecessários e essa pessoa precisa aprender a dispensar. E como identificar que uma pessoa pode estar precisando de ajuda? Às vezes ela está assim, demonstrando Tá forte, né? Por fora que está forte, mas por dentro está em ruínas. Como a gente pode identificar? Olha, Erli, primeiramente escutando essa pessoa, deixando essa pessoa falar. Porque muitas vezes quando a pessoa está em ruínas, está totalmente alterada emocionalmente, ela desenvolve um mecanismo de defesa para dizer que eu sou forte, eu consigo, não está doendo, não está machucando. Só que se você dá atenção a essa pessoa por um determinado tempo, isto é, um tempo maior, essa pessoa vai começar
essa máscara vai cair, esse mecanismo de defesa vai se desfazer naturalmente. E aí você vai começar a ouvi-la de fato, a entender de fato o que ela está sentindo, porque ela vai começar a falar, entende? Ela vai começar a soltar palavras onde ela vai dizer que não está bem, que está incomodando aqui, está incomodando ali, e aí é o momento, é onde você, né, a pessoa que vai estar próxima ali, vai poder realmente estender a mão e falar, olha, você não precisa, claro que a pessoa não vai utilizar essas palavras, né, mas pode, mecanismo de defesa, mas ela pode dizer, olha, você não precisa ser forte o tempo todo, inclusive dizer o que está sentindo e pensando, né, como dor e sofrimento, também significa ser forte, também é um sinônimo de fortaleza. Nós somos seres humanos, né, e oscilamos entre fragilidade, vulnerabilidade e o contrário. Então, é extremamente natural, normal. Então, essa pessoa pode acolher essa pessoa dessa forma. Voltando um pouquinho, primeiramente, ouvindo-a, né, deixando com que esse mecanismo de defesa dela se desfaça, né, essa máscara caia e que ela consiga realmente relatar, né, o que de fato ela está sentindo e pensando. Doutora, há algumas práticas na rotina dessa mulher, dessa família, que podem favorecer de alguma forma para que ela se sinta mais forte, né, em trabalhar com esse diagnóstico? E, com certeza cada caso é um caso, né, mas passar por essa dificuldade de forma mais firme, mais resiliente. Eu digo assim, se a senhora orienta alguma atividade física, alguma caminhada, algum yoga, alguma situação assim que ela pare, pense, reflita e viva também, né, cada dia como se fosse o último, obviamente. Todo mundo, eu acho que precisa sentir essa questão, né? Sim, Polly. A atividade física é essencial, né? E aí entra a rede de apoio. É muito bom, né? Sempre acompanhada ali com alguém para dar esse suporte, sempre conversando sobre outros assuntos. Mas se quiser falar, se tiver vontade de falar sobre o tratamento também, falar, mas que seja uma fala livre, entende? E exercício físico, cuidar da espiritualidade, eu queria trazer isso também, extremamente importante, certo? Independente da religião, né? É um cuidado espiritual. Não estou falando de cuidado religioso, mas espiritual, né? Desde que ela sinta vontade, né, naquele ambiente, naquele lugar, entende? Aquelas falas, aqueles rituais, é essencial. Inclusive, é comprovado cientificamente aí os resultados, né, no corpo e na mente do cuidado com a espiritualidade. Doutora, e eu tô... A ciência já está evoluindo em relação a isso. Eu escutei outro dia de um médico que dizia, Erli, tratar a cabeça de uma pessoa que descobriu vai fazer um tratamento de câncer é tão importante como aquele que você vai lá tomar o medicamento, tá? O medicamento, aquele que vai na veia, é tão importante como aquele que vai para o cérebro, tá? Ou seja, você ter vontade de você querer fazer o tratamento. Ou seja, eu queria que a senhora falasse da importância do tratamento, de cuidar da cabeça, tá? Que é tão importante como aquele que vai para a veia. Sim, você está falando da psicoterapia, do cuidado emocional, né, Eli? Isso. Sim, é essencial. E é interessante que essa mulher ela vá uma vez por semana na psicoterapia. Olha, eu vou ser mais ousada, ela pode ir até 2, porque eu acho que ela vai sentir uma melhora maior, entende? Para que ela também estenda essa rede de apoio ali de forma multidisciplinar, né? Não apenas na família, com a família, mas também com os profissionais que vão ali precisar, né? Que ela vai precisar para que seja cuidada de forma adequada. E aí entra o psicólogo, né, com a sessão de psicoterapia 1 ou 2 vezes por semana. E, óbvio, como nossos psicólogos dizem, a terapia começa quando a pessoa sai do consultório. E aí ela vai refletir, né, durante a semana, os momentos que ela não está ali dentro daquele consultório com o psicólogo, sobre o que foi conversado, sobre as emoções, sobre os sentimentos dela, desenvolver esse autoconhecimento, essa consciência também faz parte, né, do processo de cura. A gente quer agradecer a sua participação, doutora Elisiane Barbosa. Seja sempre bem-vinda ao Conexão Clube Tambaú. É importante reforçar, né, para toda a população que esse autocuidado, com esse acompanhamento
que a gente precisa ter para nossa saúde mental faz parte do nosso dia a dia, independente de diagnóstico de câncer ou não, a gente precisa sempre estar se cuidando, né, doutora? Obrigada mais uma vez, bom dia para a senhora, viu? Eu te agradeço, Paulo. Um abraço. Doutora Elisiane, seja bem-vinda aqui, viu? Obrigado. Ó, vamos com a gente, vamos seguindo aqui, 7h25 agora.